O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças? Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Proclamai o Evangelho a toda criatura, a toda criatura. Podemos nos acomodar, irmãos. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos que estão aqui, mas também os irmãos que estão nos acompanhando das casas. Hoje o Evangelho toca a todos, como sempre, mas de modo mais forte hoje, o Senhor, através da pergunta de alguém bem preocupado, ou talvez até iluminado para fazer uma pergunta dessa a Jesus, e ele responde colocando um ponto de interrogação, mas também de exclamação para nós. Hoje o Evangelho trata do tema da salvação. Quem vai se salvar? A pergunta que fizeram para Jesus é: Senhor, é verdade que são poucos os que vão se salvar? E Jesus não falou um número. Prestem bem atenção, gente, porque às vezes a gente vai por aí picotando as coisas, né? Aí pega lá um pedaço de texto da Bíblia que a gente aprendeu por aí e fala: os salvos vão ser 144 mil. Nossa, que pouco, né? O coração de Deus é assim tão generoso, né? E aí você vai... É lógico que isso é um número simbólico que está escrito lá em Apocalipse. Vocês precisariam entender o que significa 144 mil na lógica, né? Simbólica, quer dizer também todas as nações. Então Deus quer que todo mundo se salve. É lógico que Jesus não vai colocar aqui, não, é verdade mesmo, é pouquíssimos que vão se salvar. Jesus não quer desanimar ninguém. Pelo contrário, acho que cada um de nós aqui testemunha com a própria vida que Deus quer todos, inclusive os que estão no erro, pecadores, como nós, não é? Se não fosse assim, a gente também não estaria aqui tendo a oportunidade de aderir, de se salvar, de caminhar com Jesus. E quem que é o caminho? Não é Ele mesmo? Ele se apresentou lá: eu sou a verdade, o caminho e o que mais? E a vida. E a gente está encontrando aqui, no caminho com Jesus, também essa vida plena, que não é só correr atrás de droga, de dinheiro, de loucura. E a gente está encontrando também a verdade, que para nós não é um pensamento: o que é verdade? Eu não sei o que é verdade, o que é mentira. Não, nós sabemos. A verdade para nós agora coincide com uma pessoa. Eu sou a verdade. Então, se você conhece a Cristo, você conhece realmente a verdade. E sai do erro, né? O contrário da verdade, o que é mesmo? A mentira.
E aquele que está na mentira, difícil que se salve, porque o pai da mentira é o diabo, não é Deus. Jesus fala, eu sou a verdade, então quem caminha com Jesus, caminha na verdade. E é lógico que diante disso, nós encontramos a vida plena, né? Mas a interrogação que tem é isso, Senhor, é verdade que poucos vão se salvar? Jesus não perdeu tempo respondendo quantos iriam se salvar, quantos não. Por quê? Porque Jesus, esse negócio aqui da salvação, depende de cada um. Você está tendo aqui hoje, na sua caminhada, a possibilidade de se converter dos seus pecados, de sair, né? O fato que você já está aqui, você já não está mais na vida louca lá fora de rua de droga. Então é uma escolha. Você já está no bom caminho. Eu escolhi estar aqui e não lá fora, na minha loucura, de antes. Talvez as circunstâncias da vida também, que são frutos das nossas escolhas, também nos fizeram estar aqui. Poxa, depois de tanta vida louca na rua, peguei uma doença, já estou velho, estou aqui e estou aqui também na casa de Deus. Então as circunstâncias da vida te trouxeram aqui, mas não é porque você é uma vítima. Agora você também pode escolher estar aqui. Não é só porque eu estou doente que eu estou aqui, senão estaria em outro lugar. Você estaria onde? Você ainda não escolheu estar com Jesus, por quê? Será que é só porque você está doente que você está na casa de Deus? Se você tivesse só, você estaria de novo lá na rua usando droga? Você entende que a salvação depende dessas respostas, dessas perguntas também sinceras. Teve um tal aqui que teve a coragem de perguntar para Jesus, quem é que se salva, Jesus? É como se Jesus tivesse respondido para ele, você decide. Mas a salvação não é para você ficar olhando na vida dos outros. Será que aquele vai se salvar? Quantos será que vão se salvar? Não, Jesus aqui está dizendo, olha para a sua caminhada e responde você. Você vai se salvar? Talvez não é nem essa pergunta que a gente tem que entender. Porque se salvar parece que é mérito nosso, né? Mas não é. A salvação vem de Deus. E é Deus que coloca ela num determinado momento diante de você. E olha que bonito, se a gente pegasse um pouco também a primeira leitura, o Salmo, a gente ia entender que existem também pessoas, os missionários, os enviados de Deus, que Deus envia na nossa vida, para nos colocar diante de nós essa salvação. E aí vai depender de nós aderir a ela ou não. Não é isso? Também no final de algum outro evangelho, no mandado missionário, vocês lembram, vocês que conhecem a palavra, né? Jesus fala assim, antes de subir para o céu, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele fala uma coisa intrigante, meu. Ele fala assim, quem crer será salvo. E quem não crer será condenado. Mas ele fala, olha, vai por todo mundo. Não é só para os escolhidos ou aqueles que são bonzinhos, aqueles que você acha bonito. Não, vai para todos, porque Deus quer que todos se salvem. E você também faz parte desse escolhido de Deus. Ao mesmo tempo que Deus pensa em todos, Ele pensa em cada um, porque Deus tem essa particularidade. Ele pensou em você, na sua vida, na sua história. Ele quer salvar você. Só que assim, irmãos, aí entra a segunda leitura, né? A leitura que a gente fez o diário hoje, né? Aí São Paulo, já entrando no discurso de Jesus, Jesus falou assim, olha, existe porém uma porta estreita. Você tem que se esforçar para você se salvar. E não é só, como a gente já falou, que não é mérito meu, mesmo que eu escolha tantas coisas, a salvação é sempre fruto da misericórdia de Deus. Mas ela não vai vir sem o meu esforço. E por isso que São Paulo, hoje, ele nos ilumina, né? Aqui ele fala, irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas? Meu filho, não desprezeis a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis. Eu sempre faço essa pergunta porque ela é sempre muito pertinente para nós, principalmente nós
que estamos aqui, talvez ainda estamos na mentalidade da vítima. Ai, eu fui para a rua beber porque, nossa, aconteceu muita dificuldade, a culpa da minha família que me abandonou é culpa... Não, que pode ter acontecido sofrimento, isso com certeza, ninguém que está aqui para diminuir o sofrimento de ninguém, pelo amor de Deus. É lógico que a gente foi buscar, talvez, nas coisas erradas, preencher um vazio, uma dor que a gente tinha. Ninguém vai se jogar no abismo porque gosta. Isso é verdade mesmo. Só que depois a gente também tem que entender que as nossas escolhas, elas geram consequências, e essas escolhas são nossas. Então, para nós não vai ajudar muito a gente ficar se vitimizando. Mas quanto mais rápido a gente acolher até mesmo os nossos erros, as nossas cabeçadas, com humildade a gente se colocar na educação de Deus, né? Até mesmo os nossos sofrimentos da vida nos formaram e nos fizeram estar aqui hoje. É isso que São Paulo está dizendo, meu irmão. Se é todas as loucuras da sua cabeça, né, de conquistar o mundo, de fazer coisas maravilhosas, ou talvez de ir muito longe também no mal, se tudo tivesse dado certo aí na sua cabeça, na sua vida, que você projetou na sua cabeça, talvez até sem Deus, deixando Deus de fora dela, se tivesse dado certo, aonde você estaria agora? Você estaria aqui rezando a missa? Aqui na missão? Você estaria sentado aqui hoje? Não sei, talvez você nem estaria aqui mais, porque as suas próprias loucuras teriam te matado por aí. Ou talvez você teria numa ilusão de felicidade tão grande que você não ia sentir necessidade de Deus, ia acabar indo para o inferno sorrindo. Então, isso aqui é revolucionário, irmãos, porque quem de nós tem a coragem até de agradecer a Deus pelas coisas que foram erradas, pelas coisas que a gente deixou para trás na vida, até pelas coisas que não deram certo, que nos fizeram sofrer, porque não porque a gente gosta de sofrer na vida, pelo amor de Deus, não é isso, mas porque esses sofrimentos, esses reveses e até mesmo esse fracasso te trouxeram aqui hoje diante de Deus e te deram a possibilidade de você refletir sobre os seus atos e pedir humildemente a salvação a Deus. E se você se esforça, porque para servir a Deus é um esforço, não é? Ou é mamão com açúcar? Acho que não. Cada um de nós aqui que está dentro de uma caminhada sabe, não é? Precisa lutar com força. E o caminhada com Deus não é para gente mole, não. Acho que vocês já perceberam isso. Os molengas, eles sucumbem. A salvação também era para eles? Lógico que era. Porque Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Tanto que São Paulo fala, olha, você é uma ovelha desgarrada, então Deus te quer. Deus quer que você se salve. Só que a partir do momento que você encontrou a Deus, graças a Deus vocês que estão aqui, né? Imediatamente você passa do lado de Jesus. Então você já começa com o seu testemunho, com a sua luta, com a sua busca de Deus, você já vira um missionário ou enviado. A sua vida já é uma luz para outros irmãos. Fala, poxa, até às vezes quando a gente vai aí, tem alguns irmãos que a gente vai na rua com a gente para fazer evangelização, e é muito bonito quando os irmãos chegam e falam, nossa, você estava aqui, oi, você está bem agora, cara? Onde você está? O que você está fazendo? E o irmão simplesmente fala, olha, eu estou na missão, estou fazendo isso, estou ajudando lá. Nossa, deixa eu ir lá também. O cara nem abre a boca. Por quê? Porque a vida dele se transformou num caminho, numa luz para aquele que está nas trevas ainda. Alguns meses atrás, era você que estava nas trevas e Deus mandou algum missionário, algum enviado lá para te dar uma chance, né? E é bonito às vezes o testemunho de vocês. A gente vai conversando com os irmãos falam, nossa, padre, quando eu estava lá na minha depressão, lá quando acabou a droga, porque é assim, né? A gente fica depressivo lá, bate aquela neura, e aí começa a se questionar, fala, mas para que essa vida? Por que toda essa tristeza? Não é? Aí quando eu estava lá nessa tristeza, eu falei para Deus, Deus, manda alguém para me tirar daqui. Eu não aguento mais essa vida. E daqui a pouco passou lá
um missionário, passou alguém que perguntou se ele precisava de ajuda, alguém que se dispôs a falar, vai lá no prédio lá, irmão. Então aquele irmão entendeu que era Deus que estava respondendo a ele. E Deus, ele não abandona ninguém que com humildade se coloca e pede ajuda. Só que aí a gente entra na casa de Deus e a gente vai esquecendo. Olha só a frase de São Paulo. Irmãos, já esquecestes a palavra de encorajamento que você recebeu? Que quando a gente entra aqui na triagem, às vezes quase sem roupa, tudo destruído, né? Aí a gente está humilde, fala, irmão, vem aqui, faz isso. Tá bom, obrigado, é isso, né? Quase beija o pé dos outros. Aí depois a gente vai caminhando, a gente vai esquecendo de onde que a gente veio. A gente vai ficando orgulhoso, a gente vai querendo reivindicar os nossos direitos. A gente chegou a sair uma peça de roupa na frente do portão e quer sair com um monte de mala, falar, mas é meu, é isso e aquilo. Irmão, você já esqueceu de onde você veio? Aí entra o encorajamento de Jesus hoje para nós, né? Além dessas frases de São Paulo. Deixa Deus te educar. Os seus sofrimentos foram para te educar, para te trazer para Deus. Eles não foram só para te jogar no inferno, para te jogar na tristeza. Porque talvez se tivesse dado tudo certo na sua vida, talvez você não teria encontrado Deus. Agora você tem Deus. Então imediatamente Deus quer que você seja um missionário agora, né? Com a sua própria vida, com o seu testemunho, Deus ele vai te colocar agora como uma luz. E olha só o que São Paulo fala aqui, né? Portanto, firmai as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Então, tem dois movimentos aqui. O primeiro é da gente se manter firme na nossa caminhada. Olha, fica firme. Se você estava extraviado e manco, vamos acertar esse passo aí. Né? E Deus te deu a caminhada, a oração, quantas coisas, né? Quantas coisas boas que a gente encontra aqui na casa de Deus. É a cura mesmo, a oração, o esforço pela conversão. E aí é inegável quando a gente vê que o irmão se esforça, né? Nos 6 meses de caminhada dele, busca caminhar na verdade e vai deixando os maus hábitos, né? Quando Deus entra, a droga sai. Então o irmão vai se esforçando para viver na verdade, deixa lá os trambiques dele lá fora, né? Aquelas manias de querer fazer do jeito dele, né? Coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer dessa forma, mas a sua cabeça te levou para a droga, meu filho. Não é melhor você seguir agora a cabeça de Deus, os mandamentos de Deus? E aí vai aprendendo a rezar. E no meio de tudo isso, vai fazendo também a caridade, né? Muitos de vocês estão aqui na Guadalupe, todos os dias, né? Ajudando os vozinhos. E a caridade, ela tem, como diz a palavra, ela tem o poder de cobrir uma multidão de pecados. Falar, nossa, mas eu fiz tanto mal na minha vida. Porém, agora você pode fazer tanto bem na sua vida também. Não é só aprender as coisas de Deus, que já é muito. Não é só sair do mau caminho. Deixei a rua e estou aqui dentro agora. Mas é também mudar profundamente a maldade do meu coração através da caridade, da doação, daquilo que eu posso fazer. Vocês entenderam que tudo isso Deus nos deu aqui dentro da nossa missão? Então Ele pensou em você. Essa salvação Ele está colocando diante de você. Falou, olha, meu filho, eu pensei em você, eu quero te dar essa salvação. Mas a pergunta que Ele te faz hoje também é, você quer? Porque também seria bonito falar, todo mundo que entra na missão, encontra Jesus, nunca mais volta para a rua. Mas é verdade isso que eu estou falando? Eu acho que não, tem muito irmão ainda que fica meio confuso e acaba indo embora de novo para o mal, não é? Ele tem a possibilidade de ficar no bem, de fazer o bem, de não voltar mais para o mal, mas como que a gente consegue entender o porquê que a pessoa escolhe de novo voltar para o barro da onde ela veio? Você entende? É muito fácil julgar, falar, aquele ali foi, aquele ali fez, aquele ali. Mas você entende que aqui hoje a questão não é o outro, a questão é você. Como que vai a sua caminhada? Você está se esforçando para entrar por essa porta estreita?
Uma última coisa aqui que sempre me chama a atenção nesse evangelho, duas na verdade, para a gente terminar. A primeira é que existe uma frase bem intrigante, né? Jesus, quantos que vão se salvar? Jesus responde: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Um outro evangelho, outro evangelista escreve assim: é larga a porta que leva à perdição, estreita é a porta que leva para o reino de Deus, e poucos são aqueles que a encontram. Você entende que aqui praticamente Jesus está nos alertando: olha, basta você não fazer nada para você ir pela via grande que leva à perdição. Você sem esforço nenhum, você vai para o mal, vai fazendo besteira. Mas para você ir para Deus, além de um esforço, de uma decisão pessoal que você precisa ter, ainda não é nem descontado que você encontre. Aí hoje eu pergunto para você: você encontrou? Você tem consciência que você é um irmão no meio de tantos outros que ainda estão lá fora, que talvez estão fazendo nesse momento uma oração sincera a Deus, falando: Deus, me tira daqui, eu não aguento mais ficar aqui. E ainda não saíram de lá e você já está aqui? Mas você está valorizando essa oportunidade de salvação que Deus está te dando? Hoje é um dia que a gente poderia pensar e começar a agradecer a Deus. Deus, será que eu preciso ficar murmurando assim? Será que aqui dentro é tão ruim assim, mais do que a rua? Porque o que mais a gente escuta os irmãos fazer aí por aí é murmurar, né? Não está boa a comida, não está boa isso, não está nada bem. Mas será que a rua estava bom? Então a gente precisa refletir. Porque também não é só o fato da gente se salvar a nossa pele da rua ou do frio ou da fome, mas é o fato de salvar a nossa alma. E para salvar a nossa alma a gente precisa estar em comunhão com Deus. Não é só sair da rua, precisa tirar a rua de dentro do nosso coração, não é? Vocês mesmos, os irmãos, nos ensinam muita coisa. Uma das frases que a gente sempre reflete aqui na missão, que os irmãos mesmos nos ensinam é essa, né? Não basta sair da rua, precisa tirar a rua de dentro de nós. Então você já saiu da rua, graças a Deus. Só que agora tem o esforço de entrar pela porta estreita, se deixar corrigir por Deus, se deixar educar, né? E aí existe um tempo também que Deus quer fazer. Não é a mesma coisa, irmão. A caminhada é 6 meses, aí você chega aqui: eu vou passar 1 mês aqui. Não é a mesma coisa. Em 1 mês Deus vai fazer muita coisa no seu coração. Mas imagine se você desse 6. Terminei minha caminhada, eu vou embora. Mas reflete um pouco. Para onde você vai? O que você vai fazer? Se você der mais um tempo ainda para Deus, mas porque você quer melhorar, porque você quer caminhar, né? 1 ano é um tempo maior do que 6 meses só. Então, quanto mais generoso você é com Deus, mais Deus vai trabalhando no seu coração. Quanto mais migué você for com Deus, pior para você. Deus queria trabalhar no seu coração por um bom tempo, para que você fosse um homem novo, te desse uma vida nova, uma salvação, para que você nunca mais saísse da presença dele, mas você quis, com o seu migué, dar um pouquinho de tempo para Deus. O resultado é que pode não dar certo. Por isso que muitos irmãos colocam na cabeça, né? A frase que mais a gente escuta por aí é: coloquei na minha cabeça. Mas coloca no seu coração o evangelho, não é melhor? Coloca a lei de Deus no seu coração e você vai ver que a sua cabeça ela não vai te tirar mais da caminhada. E tem gente aí que está aí lutando, já tem 7, 8, 10, 30 passagens na missão e ainda não aprendeu. Não aprendeu a se deixar levar, se deixar salvar por esse Deus. Última coisa, vamos ter na última frase aqui do evangelho de hoje. E assim, há muitos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Não sei, é sempre o último versículo, aquele que a gente já nem presta mais atenção, mas é sempre enigmático esse discurso de Jesus. Existem primeiros que serão os últimos. Tem gente que está aí caminhando 10, 15 anos, até bate no peito e fala: nossa, eu vivi sempre com Deus.
Só que aí depois você vai ver a caminhada da pessoa, cresceu na igreja, nasceu na igreja, tem tudo na família de igreja, e tudo, só que daí a caminhada dela se reduz em julgar os outros. Ah, eu sou de Deus, esse é do diabo, esse daqui é drogado, esse daqui é isso, esse daqui é aquilo. Então, os primeiros, né, aqueles que já caminham com Deus bastante tempo, Jesus está dizendo, olha, não vamos aí pensar que é por tempo de serviço, não, a sua salvação. É uma questão de coração. Você pode caminhar muito tempo com Deus, mas isso não garante nada. O que garante é o seu esforço para entrar no reino dos céus, né? E tem muitos últimos que acabaram de chegar ali no portão hoje, da triagem, que serão os primeiros no reino dos céus, porque eles entram humildes, pobres, e entram arrependidos dos pecados, com uma vontade imensa de caminhar com Deus. E esses são os últimos que estão passando, né? Até a gente pode terminar até com a frase enigmática de Jesus, né? Tem muitas prostitutas e publicanos que vão passar na frente dos outros lá no reino dos céus. Então não tem salvação garantida para ninguém que não queira realmente se converter. Mas ao mesmo tempo também não existe perdição para quem com o coração humilde busca se converter e busca fazer uma caminhada séria com Deus. Então hoje a gente podia pedir juntos para Deus, irmãos, né? Se a sua caminhada está aí mais ou menos, né? Os seus joelhos estão tremendo assim, né? Falar, estou mais ou menos aí na minha caminhada. Eu não sei se eu sirvo Jesus, se eu caminho mesmo, se eu compro uma bicicleta, se eu volto para a Cracolândia. Irmãos, aí eu vou falar a frase de São Paulo para vocês. Levanta, né? Reforça os teus joelhos, vamos aí, pé firme na caminhada. Não dá essas mancadas não, porque isso daqui vai acabar te levando lá para fora de novo. Mas hoje Deus está colocando esse ponto de interrogação, mas também de exclamação para você. Como que vai a sua caminhada? Dela depende a sua salvação, porque Jesus é o caminho, e se você está caminhando, então você está em Jesus. Não esquece disso. Quando você para de caminhar, até mesmo aqui dentro da casa de Deus, então você já está para trás. Por isso que Jesus, ele fala essa frase bem estranha assim. Ah, Senhor, mas eu todo dia sentava, comia junto com você, ia na missa todo domingo. E Jesus falou o que para eles? O Pai lá, Deus falou o quê? Eu não vos conheço. Você fala que me conhece, mas você está operando injustiça. Pelo contrário, hoje Deus nos dá a oportunidade da gente operar caridade. A minha vida não é mais a mesma, aquela da Cracolândia, aquela de ser sangue ruim lá fora. Porque hoje quem me olha me vê fazendo o bem. Então isso é concreto. Então que hoje Deus possa nos dar essa graça de se decidir mais uma vez pela força na caminhada e tirar os maus pensamentos e a lentidão, a fraqueza, tudo aquilo, o desânimo da nossa vida, para que a gente possa reafirmar mais ainda hoje a nossa caminhada com Deus. Amém?